Fala galera, tudo bem? Eu queria fazer esse vídeo aí falando um pouquinho sobre as manifestações, tá? A importância delas e o que realmente elas representam ou devem representar, tá bom? Bom, muita gente, quando eu converso, fala: poxa vida, eu não entendo nada de política, eu não participo porque eu não entendo, é muito complicado. Na verdade, não é nada complicado, tá? Política é a coisa mais simples do mundo. As pessoas só precisam entender e pensar desde o início o que isso significa, tá? O que é o Brasil, né? Como é que a gente pode explicar o que é o Brasil de uma forma que as pessoas entendam? O Brasil é um condomínio. É um condomínio. É o prédio que você mora. O Brasil é o prédio que você mora, tá? Então, o que é um condomínio? As pessoas pagam a sua taxa condominial, né? E ao pagar a taxa condominial, querem serviços no condomínio, né? Então tem lá água, tem gás, tem luz, tem segurança, tem coleta de lixo, tem academia, né? Tem uma piscina, tá? Você paga por isso e você tem isso, né? Acontece que, como todas as pessoas, elas não vão ficar, não vão pegar uma vassoura e limpar e tudo mais, o que você faz? Você acaba elegendo uma administração. Então você coloca um síndico, né? E muitas vezes você tem um conselho deliberativo, né? O síndico nada mais é do que o nosso presidente, né? E o conselho deliberativo nada mais é que o parlamento, tá? E você tem uma regra geral do condomínio, que é a convenção de condomínio, que é a nossa Constituição. E o que essa regra fala, né? Ela traz as regras de convivência entre os moradores, tá? Então eu não posso entrar no seu apartamento, eu não posso roubar o extintor, eu não posso pegar o papel higiênico da academia para levar para minha casa, não posso fazer isso, senão eu vou tomar uma multa, né? E por outro lado, ela também traz as regras de estrutura. Elas falam como é que vai ser a eleição do síndico, o que o síndico pode fazer, o que o conselho deliberativo pode fazer, né? E criou-se aí uma figura de um solucionador de conflitos. Esse solucionador de conflitos é o cara que, em tese, olha para a convenção e fala: não, quem tem razão é você, quem tem razão é você. Tá? Só que esse solucionador de conflitos, ele não foi eleito. Tá? A assembleia dos condôminos são as eleições. Quando você escolhe o pessoal do conselho, escolhe o síndico. Só que esse solucionador, ele não foi eleito. O que está acontecendo no Brasil? A gente ficou dormindo tanto tempo, mas tanto tempo, que hoje o condomínio está um lixo. Não tem segurança, não tem água, não tem coleta de lixo, o elevador demora 2 semanas para ser consertado, né? E a taxa condominial está muito alta. Aí quando você vai ver isso, por que está acontecendo isso? Porque o salário do síndico é muito alto, porque a gente está pagando a segurança do síndico, a gente paga o carro do síndico, a gente paga as viagens do síndico, né? A gente paga tudo isso também para cada um dos conselheiros, a gente paga isso para o solucionador de conflitos, e mais, a gente paga o ex-salário do síndico, o salário do ex-síndico, o salário de todos os outros síndicos que passaram pelo prédio, por todos os outros conselheiros. É isso que a gente faz. Por isso que está muito caro. Então hoje a gente está gastando muito dinheiro com a administração do condomínio, sendo que os serviços estão uma porcaria. Então ontem arrombaram a portaria porque não tem segurança, né? Demora 2 dias para tirar o lixo. Então o que eles estão fazendo, né? Na verdade, eles incharam a administração do condomínio, tá? E hoje você só paga para manter a administração. Então, enquanto os caras estão vivendo no bem bom, né? Porque eles usaram o dinheiro do teu condomínio para pagar salário para eles, para reformar o apartamento deles, para pagar a escola dos filhos deles, você está trabalhando que nem um louco para pagar o condomínio para não ter nem água. É isso que está acontecendo no Brasil. O Brasil é um condomínio, tá? E obviamente que existem outros condomínios, são outros países, né? E claro que eu estou falando de uma forma muito simplificada, porque a gente vive num condomínio, dentro de um condomínio, dentro de um condomínio. São cidades, dentro dos estados, dentro da União. Porém, para ficar mais claro, vamos pensar no governo federal. É isso, é nada mais, nada menos do que um condomínio. Então o que a gente precisa fazer? A gente precisa gastar menos com a administração, para poder sobrar mais dinheiro para a gente. Porque isso é nosso. A gente não quer pagar o salário do síndico,
ou do ex-síndico, ou do ex-ex-ex-síndico. A gente não quer pagar o carro do conselheiro deliberativo. A gente não quer isso. A gente quer usar o dinheiro para reformar a churrasqueira. É o que a gente quer, tá? Então, a gente precisa, em primeiro lugar, entender isso. Entender que isso é um condomínio, que nós somos os donos disso aqui, tá? E entender isso e ler a convenção, entender a convenção, o que são as regras da convenção. Por quê? Porque eles estão, esse pessoal da administração, está interpretando as regras, a convenção, de forma que você, que criou as regras, que deixou eles criarem as regras, sequer tenha poder mais. Então você não escolhe mais nada. Você não escolhe mais nada, você não escolhe para onde vai teu dinheiro, né? Eles escolhem tudo. E agora está acontecendo uma coisa muito grave, que é o seguinte, eles estão limitando o seu voto na Assembleia. Você vai lá e tem que votar. Mas eles te falam quem foi eleito. Aí você fala, não, mas espera aí, cara. Como é que o cara do 81 foi eleito se, assim, todo mundo aqui no meu andar ia votar no cara do 41? Ah, foi o do 81. Não, então vamos recontar. Não dá. A gente sabe que foi do 81. É isso que está acontecendo, tá? Então, a gente tem que ter um problema sério aí, que é o seguinte. Juscelino Kubitschek, um dos síndicos, o que ele fez? Ele tirou o apartamento do síndico, o apartamento do Conselho Deliberativo, o apartamento do solucionador de conflitos e construiu uma cobertura de luxo, Brasília, que é longe, é difícil, porque tem um elevador próprio. Então a gente não consegue ir lá, a gente tem que subir de escada, é difícil. A gente não fica, como tem um elevador próprio, a gente não fica cruzando com o cara todo dia para a gente poder cobrar dele, né? Só que a gente tem que entender que lá na cobertura também é nossa. A cobertura é nossa. A cobertura é nossa. A gente paga a taxa condominial. É deles também. Eles também pagam. Mas nós pagamos mais, nós somos a maioria, né? Então a gente precisa entender isso. A gente precisa entender que é um condomínio. E ir lá e pegar de volta o nosso condomínio. Falar, amigo, desculpa. Sai, para com isso de mudar a regra da Assembleia. Quem é você para mudar a regra da Assembleia? Você é um cara que nem foi escolhido. Sai daí, cale sua boca, senão eu te dou um soco no meio do nariz. É simples assim. É simples assim, é tão simples quanto isso. Não é mais difícil do que isso. Agora, o que acontece? Tá? Acontece que dentro desse condomínio, existem algumas pessoas, alguns moradores do 21, por exemplo, que recebem uma graninha do síndico, mortadela. Então ele não vai querer fazer isso com a gente, né? E se a gente for sozinho, se eu for só eu, o morador do 43, se eu for sozinho, eu vou apanhar. Então eu tenho que convencer os outros moradores a irem comigo. E tem gente que é pacífica, tem gente que é passiva, tem gente que acha que não vai adiantar nada, né? Só que eu preciso convencer essas pessoas, eu preciso acordar essas pessoas. Cara, vamos lá pegar o condomínio, porque se a gente não for, os caras vão roubar tudo nosso. E daqui a pouco, o que eles vão fazer? Vão tirar nossos apartamentos. A gente vai ter que dormir no corredor e não vai poder mais sair do prédio. Cuba, Venezuela, você não pode sair. E você não tem casa. Você percebeu como é tão simples quanto isso? Tá? E o que muita gente está querendo? Muita gente está querendo chamar a polícia. Quem é a polícia? As Forças Armadas. Só que a polícia vai chegar para você e vai falar, amigo, eles não estão fazendo nada de errado, porque tudo que eles estão fazendo é dentro das regras que você deixou eles fazerem. Você que deixou eles fazerem. Então, não tem nada de ilegal aí, porque você que deixou eles fazerem. E se tem algum tipo de ilegalidade, você tem que resolver. Agora, se você quebrar um pau com ele, você sair na mão, você me chama, que eu vou vir aqui e vou falar, pô, para aí, né? Sai daí, ô síndico. Né? Hoje, o nosso síndico é um cara que a gente conseguiu escolher. Mas a convenção foi mudada, foi criada de uma tal forma que o síndico não consegue fazer nada. Né? Por quê? Porque o Conselho Deliberativo não deixa e porque o solucionador de conflitos não deixa. Mas quem diabos é o solucionador de conflitos? Ele que se ferre. Ele é nada. Ele é nada. Nós ainda somos a maioria dos moradores. Então nós temos que tomar o negócio pra gente. De novo, é nosso. Tá? Então quando a gente chegar lá, né, no apartamento, na cobertura, né, e na cobertura mora o solucionador de conflitos, e a gente bater na porta dele, ele vai fugir, tem rota de fuga. Tudo bem, não tem problema. A gente queima o apartamento dele, a gente arromba a porta e queima o apartamento dele. Ele não vai ter pra onde voltar.
E ele vai ficar no prédio. Então a gente acha ele. E se a gente não achar ele no prédio, é porque ele fugiu do prédio. Se ele fugiu do prédio, tudo bem. Se ele foi pro prédio França, se ele foi pro prédio Colômbia, se ele foi pro prédio Estados Unidos, pouco importa, ele não tá mais no nosso prédio. Ele não tá mais enchendo o nosso saco. Então é isso que a gente tem que entender. Dia 7 de setembro, que é o dia em que a gente comprou o condomínio, que a gente construiu o condomínio, é o dia que a gente tem que ir lá pegar o condomínio de volta pra gente e ponto. Acabou. Acabou. Não tem nada de independência ou morte. Não tem grandes divagações. É simplesmente pegar o condomínio de volta e falar, cara, saiam, tá? A gente ainda não vai mudar a convenção, porque a gente nem sabe o que a gente quer ainda. A gente não sabe se a gente quer ter um síndico, presidencialismo. A gente não sabe se a gente quer ter um conselho deliberativo só, mandando, parlamentarismo. A gente não sabe se a gente quer ter um semi-parlamentarismo, é o semi-presidencialismo, que é síndico com conselho deliberativo. A gente não sabe ainda o que a gente quer. Então é melhor a gente não mudar agora. Porém, a gente tem que, pelo menos, fazer a nossa vontade valer. Porque a nossa vontade que fez a convenção de condomínio existir. Então sai solucionador de conflitos. Sai. E a gente vai escolher quem a gente quer. Para, inclusive, decidir se a gente vai diminuir a administração da forma como a gente quiser. É simples assim. Tenham isso em mente, tá? Então, dia 7 é Brasília, pegar o condomínio de volta. Bater no apartamento da cobertura e resolver o problema. Nem que a gente tenha que ir pra porrada. E se a gente for pra porrada, a gente chama a polícia. E a polícia vai estar do nosso lado. Porque ela sabe que o condomínio é nosso, não é daquele cara. É simples assim, tá bom? Valeu, galera. Abraço.